A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do AAA Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Independente do horário que você estiver assistindo isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um talk da trilha de inovação e tecnologia da SMV de Serviços, organizado pela Clint, por nós do AAA, pela Nelway, mais de 20 outras empresas, mais de 40 palestrantes e, obviamente, você que está assistindo isso conosco e que faz esse evento acontecer. O meu nome é Lucas Lima, eu sou CEO da AAA Inovação. Sou facilitador, sou mentor, eu tento ser a ponte entre vocês e os detentores do conhecimento, nossos convidados. E hoje eu tenho o prazer de receber um dos maiores nomes da inovação do Brasil, palestrante internacional, fundador do AAA, Arthur Igreja. Arthur, valeu demais por aceitar o nosso convite de vir bater esse papo aqui. Temos uma apresentação formal, mas a gente sabe da nossa relação e a gente tem o prazer de lutar, de trabalhar pela mesma missão aqui na AAA, então vai ser muito massa poder trocar essa ideia aí, e valeu demais por topar isso. Bom, prazer estar aqui, curioso pelo papo aí, Lucas, vamos nessa. Vamos nessa. Arthur, a gente está falando de serviços, e quando a gente fala de serviços, a gente está falando de um escopo um bocado grande, né? Uhum. Então eu queria começar pelo seu, na verdade. Eu sei que você é um dos caras que se reinventou pós-pandemia, então lembro que no passado, 2018, quando a gente conversava, você morava em aeroportos, e tanto a forma de contratação desse modelo de educação, de modelo consultivo, você se reinventou, o serviço que vocês prestam como palestrantes também sofreram impactos, mas hoje eu já vejo que as empresas retomaram isso, né? Então, tanto o mercado está retomando, quanto as empresas começaram a perceber que podem se contratar serviços de formas diferentes, né? Não necessariamente com o padrão que a gente estava acostumado. Como que foi essa mudança de rotina para você e do que você teve que fazer no seu dia a dia e o que você percebe nas empresas hoje nessa retomada já? Eu acho que tem uma série de pontos interessantes aqui. O primeiro deles acho que uma série de preconceitos caíram, tá? Então, no último ano eu tinha feito mais de 150 eventos presenciais, mas pelo menos há 4 ou 5 anos já está no meu portfólio, sempre esteve, palestra online, mas é impressionante a resistência que havia para esse tipo de serviço. Então, eu tinha feito um punhado de eventos quando realmente um choque de agenda. Eu lembro uma época que eu estava em Portugal e conduzi uma série de eventos aqui para uma empresa automobilística no Brasil, mas, por exemplo, teve uma outra ocasião que um voo foi cancelado, simplesmente tinham mais de 450 pessoas num auditório no interior de São Paulo e eles preferiram cancelar o evento. Então eu falei, olha, mas eu tô do lado de um hotel aqui, eu consigo ir lá e fazer o evento, e não aconteceu. Então a gente vê que tem uma resistência bastante grande. A segunda coisa que eu acho que é interessante, muitas empresas, especialmente no setor de serviços, eu vi que elas carregavam dois lados do preconceito, o preconceito do cliente e um preconceito dela mesma. Então, o que aconteceu quando a gente fala de serviço, indústria e tudo mais? Eu vi uma grande troca de market share nos últimos meses. Então, algumas empresas que ficaram com essa concepção do tipo, não vou nem tentar porque meu cliente não vai gostar, acabaram deixando o território aberto para aquelas que tentaram, porque elas já encontraram o cliente mais afim de fazer aquilo. Então, eu conversei, fiz evento para algumas empresas que, por exemplo, elas falaram, olha, a gente cresceu X%, e por acaso eu tinha amigos que trabalhavam na concorrente, eu perguntei, como é que tá o mercado? Eles, cara, a gente deixou o mercado na mão dos caras, porque a gente não tentou essas alternativas remotas. Então, acho que esse é um ponto interessante, teve uma grande troca de market share. Outra coisa que eu observei é que muita empresa, claro, e é natural, a gente foi aprendendo a lidar com isso semana a semana. No metade de março parecia que era uma coisa que com 15 dias de quarentena ia estar tudo resolvido. Alguns achavam que no máximo as coisas iam se restabelecer em maio. Só que o que eu percebi é que muita gente colocou na caixinha, eu vou deixar essas atividades para segundo semestre. E foi impressionante a guinada que as coisas tiveram em junho e julho, e os dados econômicos apontam isso, mas o interessante é que foi muito mais uma questão mental, porque a doença é exatamente a mesma. E, inclusive, as coisas voltaram numa época em que a doença estava mais pulverizada, estava mais forte do que em março e maio, né? Abril e maio.
Então deu para ver que teve uma virada. E só 2 pontos adicionais que eu acho que são interessantes. O primeiro deles é o quanto que algumas empresas, falando agora especificamente do setor de serviços e eventos, o quanto que algumas empresas elas não conseguiram entender, dar um passo atrás para entender o que de fato elas fazem. Então eu acho que isso me ajudou muito, porque já faz muito tempo que eu entendi que a minha atividade, um dos rótulos é dar palestra, mas no final do dia eu tenho que dar um passo atrás e me ver como um gerador de conteúdo, e aí o canal que eu vou usar tanto faz, pode ser pela internet, pode ser presencial, pode ser palestra, pode ser consultoria, no final não importa, se alguém tiver interessado nas coisas que eu tenho para falar, vão existir infinitos canais para escoar isso. Então, isso realmente não me assusta, a questão do que aconteceu nesse ano. Agora, com relação às empresas prestadoras de serviço, muitas não se tocaram disso. E por que eu estou falando? Por exemplo, as empresas que formatavam os eventos presenciais, aquelas que alugavam o resort, montavam o telão, faziam a logística, a recepção de convidados e tudo mais. Muitas delas simplesmente fecharam as portas. E aí, o que aconteceu? Elas não se tornaram, elas não perceberam que o que elas eram? Promotoras de evento, que agora eram eventos online. Então, quer dizer, o cara que monta palco tinha que ser o cara que montava live. A pessoa que fazia setup de house, de mesa de transmissão, tinha que ser o cara que fazia setup de streaming. Mas essa conversão não aconteceu. E aí, o que aconteceu nas grandes empresas? Um medo danado de fazer evento online. Elas esperaram muito tempo, até que algumas produtoras e estúdios entenderam isso, que elas falaram, olha, deixa que eu te faço o evento online e vai dar tudo certo. E aí começou uma onda gigante. Então é muito interessante. E por fim, as empresas, só depois que elas se tocaram do seguinte, parece que no mercado, no começo, ficou uma coisa assim, mas palestra online, mas quanto será que ela vale? Mas será que é um webinar? Será que é uma live? Como é que é isso? E muito tempo depois elas passaram a perceber o seguinte, que no final das contas é extremamente barato. Então, quer dizer, você não tem o custo da passagem aérea, você não tem o custo de todos aqueles deslocamentos. E além disso, eu vi muitas marcas se perguntando, por que a gente já não fazia isso? Por que a gente levava, por exemplo, eu estou escutando isso muito das franqueadoras, por que a gente conversava com as franquias uma vez por ano? E agora eu posso falar com elas todo mês, eu posso estreitar relacionamento. E elas entendem que na volta, não é que o evento online vai suprir o presencial, muito pelo contrário, mas eles vão ter características diferentes. Então a franqueadora está falando o seguinte, olha, eu acho que aquela convenção que tem cara de festa vai ser ainda mais festa. Agora, toda a conversa a respeito de processos e mudanças operacionais, provavelmente a gente vai fazer online, porque a pessoa vai estar mais focada. Então, é uma mudança gigantesca, brutal, mas muito interessante, porque no meu caso, especialmente, como eu falei, eu saio disso com um mercado que não existia. Então, quer dizer, são novos produtos, são novas receitas que vão se combinar às receitas que já existiam. Pô, que incrível, porque é muito essa questão do tipo, a gente deixou de ir no cinema, mas a gente não deixou de assistir filme, a gente deixou de ir no restaurante, mas a gente continua pedindo a comida de quem está preparado para fazer a entrega, né? E isso serve para todos os serviços que a gente foi afastado de certa forma, mas que estavam digitalizados o suficiente ou preparados o suficiente para entregar o valor, assim como você comentou, de outra forma, né? O exemplo que você trouxe é bem rico a respeito dos filmes, teve até um caso nos Estados Unidos que foi emblemático. Os direitos de distribuição dos filmes, eles são quase que igualmente divididos entre as grandes cadeias de cinema e os estúdios. Então, quer dizer, o estúdio, ele se vê como um braço produtor de conteúdo e as grandes cadeias de cinema, que são poucas, né, na maior parte dos países, esse é um mercado bem consolidado, elas têm que fazer aquilo rodar, têm que fazer aquilo vender. E aí o que aconteceu? Alguns estúdios nos Estados Unidos estavam com alguns blockbusters prontos e propuseram distribuir online, mas fazendo a mesma divisão de receita, né? Quer dizer, cinema fechado e o cinema ia receber. E os cinemas bateram o pé e falaram, olha, não topo, porque aí você vai estar potencializando outro negócio. Os estúdios falaram o seguinte, bom, com você ou sem você, eu vou fazer. E aí o que aconteceu? Os lançamentos geraram praticamente a mesma receita do que se o cinema tivesse aberto. Então, quer dizer, o cinema, ao bater o pé e ao tentar criar resistência, agora ele deu a prova definitiva de que ele é um elo ainda mais fraco na cadeia. Então é interessante ver isso, que quem define o seu negócio pelo jeito que fazia as coisas em 2019 encontrou restrições e vai passar muita dificuldade.
E é fascinante aquela questão sobre velocidade que você sempre trouxe, né? Do tipo, não é o quanto eu tô rápido, né? Mas é o quanto eu tô rápido em relação a essas mudanças. E a gente vê isso nas empresas que estavam se preparando já nos últimos anos, que estavam não só se preparando, mas atentas a tudo que está acontecendo para mudar rápido. Porque é um caso onde a mudança está muito no mindset, muito mais do fornecedor desse serviço do que no consumidor, porque nós, como consumidores, se adaptamos muito rapidamente a isso. E a gente passou a ver algumas empresas, a gente contratou as empresas que estavam preparadas, mas e as que não estavam preparadas, a gente começa a simplesmente esquecer, elas ficam para trás. Então, tudo que você traz de market share, dessa mudança de para onde o dinheiro está indo, é perfeito. E sobre essa aceleração de futuro, né? Então, agora a gente consome medicina diferente, a gente consome comida diferente, a gente consome educação diferente, e essa aceleração desse futuro, para onde a gente pode começar a olhar para cá? Do tipo, a gente está falando aqui das empresas que aceleraram, que aproveitaram esses últimos 6 meses, não digo nem aproveitaram, né? Do tipo, entenderam essa mudança, essa dinâmica que estava mudando e trouxeram mudanças digitais, mudanças relacionadas à inovação, a forma da prestação de serviço agora, mas a gente sabe que tem muita gente que comeu a bola, né? Sim. E agora, para onde a gente olha do tipo das mudanças que vieram para ficar, das mudanças que agora a gente está voltando para a antiga rotina, essa parte de aceleração de futuro, essa parte de trazer inovação para dentro, ainda dá tempo? Como a gente começa a olhar para isso como um prestador de serviço hoje? Bom, se a empresa ainda não incorporou essas coisas e ela chegou em setembro, a única explicação é que ela tinha um caixa tremendamente gordo, Sim. né? Porque se ela já não morreu, ela deve estar passando por muita dificuldade. E eu acho que 2020 é um daqueles momentos, é mais ou menos quando você escuta falar que dentro de uma roda de amigos, de uma família, por exemplo, alguém sofreu um problema cardíaco, sabe? Então alguém teve um ataque cardíaco, qualquer coisa que o valha, e aí todo mundo sai correndo para fazer check-up, sabe? É impressionante o fenômeno que isso causa ao redor do doente, né? Do adoecido. Então, uma pessoa aparentemente estava bem, ela sofre um ataque cardíaco, leva um susto danado e todo mundo ao seu redor fala, caramba, tem 3 anos que eu não faço check-up, meu Deus, vou cortar tal coisa e não sei o quê. E quando você fala dessas empresas que se aproveitaram, eu acho que é sempre aquele personagem um pouco mais quieto, que na verdade ele já vinha tendo uma alimentação razoavelmente regrada, fazendo exercícios, e ele vira para o lado e fala, então, no meu caso não preciso mudar nada, porque eu já vinha fazendo o que era necessário. Então, eu acho que essa história da aceleração, na verdade, é a constatação do óbvio, sabe? Eu acho que é um ano interessante, porque antes as pessoas que queriam provocar mudanças, elas tinham que convencer um bocado de gente que estava com a bola de ferro no tornozelo. Então, as pessoas, esses provocadores, essas pessoas que estavam mais ligadas à inovação nas empresas, elas tinham essa tarefa ingrata de normalmente serem minoria e ter que fazer uma força danada para mostrar não o futuro, mas para mostrar o que já existia em 2020, né? Então, eu acho que agora isso ficou tão escancarado que é a história que eu estava falando do ataque cardíaco, sabe? O mundo levou um desses choques aí, então fica mais fácil você introduzir essa conversa. Antes, era o cara que era um pouco mais saudável, ele ia chegar na roda e falar, pessoal, olha, acho que vale a pena dar uma olhada em tal hábito, tal. Ele ia ser o chato da roda, assim como o inovador em muitas empresas é o chato da roda. E depois desse susto, ele ganha um espaço maior para conversar sobre isso, sabe? Por que o exame dele está bem? Então, o exame são os balanços que a gente está vendo de algumas empresas que estão se destacando na Bolsa. É o demonstrativo Sebrae FGV, mostrando que as empresas que tinham processos digitais estabelecidos tiveram muito menos problema de fluxo de caixa. Então, você começa a olhar para esses exames e você fala, pô, por que a artéria dessa empresa tá boa? Tá boa, a causa é determinadas coisas que a gente já sabia. Então, eu acho que até mais do que procurar um novo futuro, do que antecipar outras coisas, vai ser um momento para consolidar o que já estava pronto, que já estava... Só que para algumas empresas isso já era uma agenda de transformação, para outras era, enfim, era slide, né? Excelente, perfeito. E em relação a serviços que a gente está, bom, nos últimos 5, 6 anos, tem uma nova palavra que
que está na rotina de quem presta serviço, que são as plataformas, né? Então as plataformas também têm se tornado super apps, mas o ponto que eu quero chegar aqui, converso contigo com donos de restaurantes, por exemplo, do tipo, cara, por que você não está no iFood? Eles, putz, a gente ainda não estava no iFood, daí a gente entrou agora, e daí por entrar tarde demais, a concorrência está muito alta. E falando sobre plataformas, a gente entra um pouquinho nessa questão de quanto a tecnologia já estava aí. Quando a gente olha para serviços, a nossa forma de consumi-los está diferente, né? Então, a forma como eu procuro esses serviços está diferente. E como eu posso passar a me posicionar agora, pelo menos como você olha para isso, entendendo que talvez eu seja a ponta, mas o meio de procura, o meio de busca está em outros lugares. Eu acho que tem que fortalecer as duas coisas, sabe? Só que o interessante, por exemplo, esse dono de restaurante que ele fala, eu não estava e agora está muito concorrido, mas vai ficar ainda mais. Então, é aquela velha história, né? Talvez em abril ele tivesse pensado, caramba, alguém tinha me falado que eu devia entrar no iFood em dezembro. E aí hoje ele já está olhando como um bom tempo abril, né? Setembro ele já olha e fala, caramba, lá se foram 6 meses, quase 6 meses, e aquela época que era boa. O que ele vai estar falando em fevereiro do ano que vem? Que setembro ainda dava tempo, né? Então, são coisas que só vão se agravar. E é aquilo que você falou, quem pelo menos você corre o dedo e vê ali nas ocorrências, você lembra que o negócio existe, né? E é muito curioso ver como é... Por que eu estou falando que tem que fortalecer os dois lados? Então, eu vou dar exemplos também muito pessoais, mas eu acho que o exemplo do restaurante é rico nesse sentido. Eu vi determinados restaurantes, e alguns icônicos aqui em Curitiba, que escolheram a pandemia para fazer reforma. Até aí parece ser uma atividade inteligente, né? Usar esse tempo que estava sem cliente para fazer reforma. Só que o curioso é que vários deles não colocaram uma singela faixa para dizer o seguinte, estamos em reforma. Muitos deles você passava e você via a fachada sendo retirada e um monte de operários trabalhando, e a conclusão que quebrou, fechou. Então, interessante notar essa questão da comunicação. Por que eu estou falando isso? É fundamental estar na plataforma, e nem que aquele ali não seja o maior centro de receita, mas pelo menos tem alguém colocando o logo do teu negócio na cara de muita gente. Então, é um lembrete do tipo, você está vivo. E do outro lado... se as pessoas estão preocupadas com a margem, enfim, que elas perdem nas plataformas, então desenvolva alguma coisa incrível, sabe, mas com muito cuidado. Também um alerta nessa história de, plataforma, ela ajuda a me divulgar, ela é um grande canhão de comunicação, mas de outro lado ela me estrangula em margem. Mas do outro lado... eu vi empresas também falando, então eu vou fazer o meu app, então eu vou fazer a minha entrega, eu vou verticalizar, e com uma experiência absolutamente sofrível, sabe? Porque eu, como consumidor, eu falei, legal, vou baixar o aplicativo dos caras, vou ajudar a preservar a margem deles, no meu bolso não vai fazer a menor diferença, porque o ticket do produto é o mesmo, então pedir via plataforma ou pedir pelo aplicativo da pessoa é a mesma coisa, mas a experiência do app era de tal maneira sofrível que você fala... A empresa, em vez de se ajudar, ela está piorando a coisa, a experiência está ficando pior. E só para fechar esse lado do trabalhar nos dois canais, então a plataforma ela te ajuda a encontrar novos consumidores que não sabem que você tem canais diretos e tudo mais, mas não é porque você está na plataforma que agora ela é totalmente responsável pelo seu negócio. Porque do outro lado eu vi isso acontecer também. Por exemplo, tem um determinado restaurante que eu gosto pra caramba, ele entrou no iFood, ele tá nas plataformas, tá tudo certo. Só que agora a gente começa a viver uma reabertura mais pronunciada. E aí, quando eu entro, por exemplo, no Instagram do lugar, a última atualização, 17 de março. Então, quer dizer, visivelmente, o primeiro corte que essa empresa fez foi no marketing digital, foi na pessoa que fazia essas peças, ou seja lá o que for. E aí, quem bateu o olho vai falar o seguinte, deve ter fechado final de março, acabou o negócio. Então, na verdade, a gente tá jogando um jogo que não dá para dar, sabe, não dá para escolher um determinado canal. Então, eu acho que essa visão do dito omnichannel, que foi tão falado nos últimos anos, parece que a gente estava falando de canais que o cliente ia escolher. Na verdade, uma coisa que nós temos que perceber é que nós temos que escolher esses diversos canais,
porque as pessoas têm preferências diferentes. Então pode ser que um se informe pelo Instagram, outro só compre pelo iFood, o outro vá pelas avaliações do James Delivery, sei lá. Mas então tem que saber jogar vários jogos ao mesmo tempo. Acho que esse é um outro desafio adicional aí. Excelente, excelente. Então é como a gente se comunica em quantas pontas a gente escolhe estar, muito mais do que onde esse consumidor está, né? Exato. Excelente esse ponto. E aí você entrou em outros pontos aí sobre abraçar a inovação de forma até mais simples, né? Do tipo, talvez você não precise do aplicativo, amigo. Talvez você precise retomar o seu Instagram. E aí a gente volta naquele ponto que você bate muito na tecla, que é o quanto a gente consegue inovar sem necessariamente estar pensando em super investimentos, olhando especialmente para a experiência, olhando especialmente para a conveniência do nosso cliente e de forma simplista, né? Como que não digo dica, porque dica é muito superficial, mas que visão de mercado você tem em relação hoje ao que fazer em meio a isso, nessa aproximação com o cliente mesmo? Então, claro, a gente está falando aqui de serviços, né? Então, quem está no mundo dos serviços, uma das grandes alavancas é o referral, né? A recomendação. Então, como é que você potencializa isso, né? Como é que você cria, né, esses meios? Então, e outra coisa, a compreensão de como é que você penetra em determinadas comunidades, e comunidades é o termo de fato, né? Que ali pode ser um grande catalisador. Eu estou usando comunidade porque, por exemplo, no condomínio que eu moro, é impressionante o poder da recomendação. É impressionante o quando que alguém precisa de um serviço, precisa de um produto, ela vai procurar o elo de confiança, até mais do que o que está no Google, entendeu? Então, hoje, para qualquer coisa que você digite, então você digita desde as coisas mais banais, do tipo entrega de cilindro de gás, vão aparecer ali umas 20 referências, troca de pneu, seja lá o que for. E o primeiro instinto das pessoas é buscar os seus pares, para ver como é que foi a experiência deles. Então, também ter um cuidado com isso é bastante importante, sabe? Cuidar com essa, como é que você será que você está tendo, né, os detratores ou seus promotores? E vai muito além daquelas questões amplas aí que o pessoal usa, né, como, só vou medir NPS. NPS está te dando uma média meio burra, né, meio, aquela coisa que eu sempre falo, pode ser que você tenha um hotel com a melhor cama do mundo, melhor restaurante, e o check-in seja uma desgraça. Então, quer dizer, o NPS que eu vou dar para esse lugar, sei lá, 8,5, porque eu amo o lugar. Mas aquela coisa da portaria, se tiver um outro que me poupe tempo, eu vou escolher o outro, que a cama, ela não precisa ser a melhor do mundo, mas se ela for excelente, provavelmente eu vou para lá. Então, eu acho que no setor de serviços isso tem um peso gigante, assim, como é que você promove, como é que você estimula essa questão sabe, da pessoa poder falar, de você deixar determinados rastros, entregar alguma coisinha a mais. Então, acho que esses são pontos também que vão muito além dessa transação digital. Então, claro, a gente está falando aqui porque de outro lado, é meio esquisito separar, né? Estamos falando de, por exemplo, a indústria e produto e de outro serviço. Quer dizer, todo produto tem um serviço embutido nele, nem que seja só o lado da entrega, né? E todo serviço que você está entregando, a pessoa, quando está fechando a compra contigo, ela enxerga como um produto, quer dizer, um pacote, não um começo, meio e fim. Então, eu acho que tem lições nos dois mercados aí que a gente pode incorporar. Excelente, excelente. E, Arthur, outro ponto é que a gente está, aos poucos, retomando os espaços físicos, né? Então, nós, como consumidores também, muitos de nós temos essa trava, essa nossa resistência de voltar. Como é esse retorno e até onde eu me permito retornar, mas pouco a pouco a gente volta aos restaurantes, pouco a pouco a gente volta aos encontros, aos bares que estão abrindo, aos aeroportos, e daí a gente tem todas essas precauções que as empresas têm que tomar. Eu vi recentemente você compartilhou, se não me engano foi no seu podcast, sobre as maçanetas, né, das empresas que estão provendo soluções de você não precisar mais pegar no trinco das portas, e é uma questão de higiene, uma questão de saúde internacional, independente da pandemia, né? Exato. Mas o que você vê aí também de tendência nisso, o que as empresas já estão fazendo aqui e lá fora nessa retomada dos espaços físicos?
Eu acho que do lado do consumidor, o jeito que você enquadrou tá muito preciso, porque, vamos lá, a gente já aprendeu muito sobre a pandemia, então é isso que é intrigante, assim, se a gente fosse separar em 3 fases, quase com a cara do gráfico que a gente tem aqui no Brasil, né, a gente tem uma onda de aceleração abrupta ali, até atingir uma média de 1.000 mortes, que era um momento que a gente estava aterrorizado e sem saber quase nada, então a gente não sabia do tipo... tô indo no mercado, numa escala de 1 a 10, qual o risco? Se eu pisar num restaurante, numa escala de 1 a 10, qual é o risco? E aí nós vivemos uma época do platô, que eu diria que foi uma época em que nós estávamos nos comportando muito como criança, sabe? Criança no sentido de ela tá olhando para a piscina, mas ela primeiro encosta um pé, depois ela encosta o outro, depois ela mergulha um pouco a perna para ver se ela toca no chão. Quando ela coloca o corpo para dentro, ela dá alguns passinhos para ver se o chão vai tendo caimento ou não. Então, eu acho que esse período de platô aí, de uns 4 a 4 meses e meio, foi um período em que nós fomos testando, né, esses limites e esse nosso conforto ou não. E aí, tem boas notícias nisso, porque se quem está assistindo e não se infectou até agora, sinal de que os hábitos que você adotou aparentemente funcionam, porque a chance de você não ter tido contato com nenhuma carga viral, estatisticamente essa chance é 0, né? Então, quer dizer que o que você está fazendo está funcionando, o que não quer dizer que você possa baixar esse nível de cuidado, porque se cada dia nós temos aí 40 mil infectados, é porque tem pessoas que chegaram até aqui com determinados cuidados, se sentiram plenamente confiantes, e aí elas encontraram um novo vazio na piscina e acabaram passando por problemas. Então, e aí agora a gente começa numa outra fase, que também é de um terceiro estágio de aprendizado, que é o nosso nível de cuidado está num determinado patamar, e o nível de periculosidade da doença que começa a descer, começa a cair, né? A taxa de contágio aí está pela primeira vez chegando em 0,9, então a tendência é que ela vá encolhendo. Dito isso, eu acho que os negócios têm que fazer 2 coisas. A primeira delas é entender essas fases e que tipo de comportamento que cada uma delas pressupõe. Então, na fase número 1, qual que era o pressuposto? Levar a barreira lá para cima, para o alto, muito para o alto. Na segunda, algum grau de convivência, algum grau de estabelecimento dos serviços. Terceira fase, ir adaptando aos poucos, porque senão o que acontece? Digamos que daqui a 4 meses nós tenhamos aí, sei lá, 30 casos por dia no Brasil e uma morte, que é basicamente uma morte por dia, é o que já aconteceu em alguns dias na Itália. E aí, se você chegar, por exemplo, voltando no exemplo do restaurante, e tiver com toda aquela parafernália que tinha em março, você vai assustar os consumidores. Então é interessante notar isso também, que é uma terceira fase de adaptação. E eu acho, além disso, não é então baixar a barreira para todo mundo. Eu acho que assim como a gente fala do Omnichannel, que na verdade é uma estratégia que é o seguinte, para que tem que ter bot? Para substituir pessoa? Não, para as pessoas que querem falar com bot. Então, eu só quero falar com o robô. Então dá o robô para essa pessoa. Agora, eu só entendo que eu resolvo meus problemas por telefone. Dá telefone. Não, eu quero resolver através de menu guiado em aplicativo. Dá o menu guiado. E aí você resolve para todo mundo. Então, eu acho que para concluir esse raciocínio, daqui para frente, a coisa que eu tenho falado tem 3 tipos de consumidor. Tem o consumidor muito corajoso, que acha que coronavírus não faz absolutamente nada com o corpo dele ou que é uma conspiração. Tem o segundo grupo, que é o dos cuidadosos e que tem esse degradê de cuidado, alguns mais, outros menos, que vão para alguns ambientes ou não. E tem o terceiro grupo das pessoas que estão, no sentido positivo, eu estou falando encasteladas, porque tem muita comorbidade, tem muito medo, tem muito problema, está com a idade muito avançada. Se eu tivesse 80 anos, já tivesse problema cardíaco e tudo mais, mas não iam me tirar de casa sem vacina, mas por hipótese alguma. Por quê? Porque eu adoro estar vivo, acho uma... entendeu? Então, eu acho que o prestador de serviço, ele antes de mais nada tem que reconhecer esses 3 perfis, o extremamente corajoso e de saúde mortal, o perfil do cuidadoso com algum degradê, e o terceiro perfil da pessoa que está totalmente protegida com as razões dela, com as crenças dela. E quem que está certo? Os 3. Então, acho que o ponto é esse, para quem, na queda da doença,
ir dosando melhor essas coisas, para não parecer que você ficou preso lá em março, mas se porventura tiver uma pessoa com a saúde muito fragilizada, você também tem que estar pronto para oferecer uma bolha para ela, oferecer uma experiência sem toque na maçaneta. E como você falou, olhando em retrospectiva, hoje nós saímos de casa com gripe e usando máscara. Quando você olha em retrospectiva, você fala, mas isso a gente devia fazer sempre, né? É o mínimo, é nojento uma pessoa que está gripada espirrando no meio da rua. Uma pessoa preparando comida num restaurante sem máscara. Então, eu acho que tem coisa boa que a gente vai aprender disso. Legal demais. Muito perto daquilo que você sempre comenta também, da slow lane do mercado. Temos uma linha para atender quem tem mais tempo, quem quer ser atendido com mais calma, tem uma linha de caixa rápido, tem uma linha digital, e nós, como consumidores, no mesmo local, a gente consegue escolher como ser atendido e a experiência que a gente quer ter, né? Excelente. É isso aí, cada um é o consumidor que escolhe a trilha dele, né? Então, não adianta, a partir da hora que você... e é uma coisa que ter essa compreensão, acho que é bem importante, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo, que eu acho que tem muita gente em busca do modelo, tem muita gente em busca da sua, sabe, de delimitar crenças, de falar, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Enfim, acho que a partir da hora que você faz isso, você está ceifando o mercado, sabe? A partir da hora que você fala, esse aqui é o jeito certo, você está escolhendo uma parte do mercado, você vai cada vez atender menos pessoas, então acho que é uma escolha, sabe? Eu acho que o empresário, no final do dia, ele tem que ter uma consciência que alguns dias atrás eu participei de um evento contábil e me perguntaram assim, Arthur, mas eu tenho um negócio que é 100%, eu odeio software e ferramenta, eu tenho um negócio 100% analógico, o que você tem para me dizer? Eu falei, fique confortável com os resultados, não estou dizendo que está errado você tocar um negócio assim, mas me parece que ao longo do tempo as pessoas que vão querer ser atendidas assim, 100% presencial, me parece que é um percentual declinante no tempo. Então, enfim, só não reclame se a sua receita também for. Perfeito, excelente. E aproveitando, estamos chegando nos minutos finais aqui, também já quero compartilhar que a gente está falando de tendência aqui, a gente está falando dessas mudanças de mercado, para onde o mercado está indo, e inclusive dessa decisão bem deliberada do tipo, aonde eu quero estar nisso, onde eu vou posicionar minha empresa nesse futuro que se desenha constantemente, que a gente tem a nossa imersão com o Arthur Igreja agora em outubro pela AAA. Então fica o convite para quem quiser entender mais sobre isso, quem quiser sair de lá tendo um vislumbre claro do que vai estar acontecendo no próximo ano, e um vislumbre não tão claro, mas com certeza com uma bússola correta dos próximos 5, 10 anos, a gente vai ter essa imersão aí com 4 encontros com o Arthur, mais um processo de mentoria coletiva, mentoria individual também. Então fica o convite para essa experiência que vai ser riquíssima aí em outubro. Quem quiser acompanhar a gente é só entrar no site da AAA e lá você pega mais informações. E Arthur, quero passar a palavra final para você aí, trazer as suas considerações e compartilhar quem quiser te encontrar também, como essas pessoas fazem isso. Não, acho que se você digitar, a vantagem de ter um sobrenome tão esquisito é que se você digitar Arthur Igreja, você só vai me achar. Então, é fácil. Não vou nem recomendar a rede social A ou B aqui, porque procurou Arthur Igreja, você provavelmente vai me encontrar. Vai encontrar tudo. Então, como branding funciona em alguma medida. Mas, acho que um evento super, super provocativo, interessante aí, esse evento que nós estamos gravando agora. E eu acho que é importante ficar esse registro aí dessa imersão, que é a chance de você trazer as suas particularidades, sabe? Nos eventos em que você assiste uma palestra, em que você está recebendo um conteúdo, é muito bacana porque você recebe conteúdo, mas você tem que internalizar. Mas a imersão é a chance de você fazer as suas perguntas, as perguntas que o conteúdo não endereçou, são os nossos pontos cegos quando nós estamos tentando explicar alguma coisa. Então, poder ter esse insight direto, em vez de você receber informação, ficar remoendo e falando, mas como é que eu coloco isso na prática? No dia seguinte você vai colocar isso na prática, porque você vai levantar a mão e vai fazer a pergunta em relação ao seu negócio. Então, acessem aí, vocês vão ver que vocês vão ter condições extremamente acessíveis e isso pode causar um impacto muito importante no seu negócio. Excelente. Gente, obrigado demais por acompanhar a gente até aqui. Arthur, obrigado demais pela tua participação. Esperamos vocês aí, possivelmente, na nossa imersão e mentoria com o Arthur também.
E quem quiser entrar em contato com a AAA, com o Arthur, tá aí nas redes sociais, como o Arthur comentou, não é difícil encontrá-lo. E estamos abertos às conversas, às propostas e às dúvidas de vocês. Obrigado, gente. Até mais. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Está precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.